Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Assassinato na Rua Morgue e Outras Histórias. Esse livro, ele reúne 6 contos do Edgar Allan Poe. Mas quem foi esse autor? Ele é americano, nasceu lá no século XIX e ele veio de uma família de atores que tinha em suas veias aquela alma de poeta, aquela alma artística. Porém, a sua mãe, que já tinha um filho, o segundo foi o Edgar, ela engravidou do terceiro filho. E o marido, deu no pé. O homem fugiu e deixou a mulher ali, com 2 crianças pequenas e grávida da terceira menina. A menina nasce, mas infelizmente a mãe acaba falecendo. Então, familiares do menino mais velho vão e pegam o garoto. E o Edgar, ele vai ser colocado num orfanato. Mas aí um casal que não tinham filhos, né, se encantam com um jovenzinho que tinha 1 ano e meio e levam o garoto para casa. E essa família tinha o sobrenome Alan. E é por isso que ele coloca no seu nome, ele adota o sobrenome dessa nova família. Ele se chamava antes Edgar Poe e depois ele vai colocar o sobrenome da família que adotou e ele vai ser Edgar Allan Poe. Bom, esse garoto ele vai crescer nesse lar, mas esse pai nunca vai ter uma boa relação com o Edgar. Os dois vão estar sempre brigando, vão estar sempre em discussão. E o garoto ele é muito temperamental, enquanto o pai quer que ele siga a carreira militar, o garoto não quer, porque ele tem na sua veia ali aquela alma de artista. Ele quer escrever, ele quer fazer outras coisas. E ele é um adolescente arruaceiro que arranja muitas confusões. E o pai coloca ele lá para servir no exército, o menino vai, mas ele arranja confusão, ele é expulso, o pai fica morrendo de vergonha, porque o pai tenta o tempo todo introduzi-lo numa carreira militar, só que o menino não quer, o menino quer ter outras coisas, outras vivências. Ele acaba saindo de casa, ele vai morar sozinho, ele bebe, ele acaba sendo aquele jovem problemático assim da pá virada. Ele acaba indo para casa de uma tia. E na casa dessa tia tem lá uma jovem menina de 13 anos de idade. Vocês acreditam que esse homem que já tinha mais de 27 anos vai se casar com a menina prima de 13 anos? Fofocas de um outro século, de uma outra cultura onde se permitia esse tipo de coisa. Edgar Allan Poe acaba casando com a sua prima quando ela tinha 13 anos de idade. Eles ficam casados por 9 anos, mas ela vem a contrair uma doença e ela acaba falecendo. Eles não têm filhos, né? E aí ele volta a beber, ele volta a ficar assim bem boêmio e toda a sua carga, a sua dor acaba sendo passada para os seus contos. Ele vai tratar aqui muito de perversidade, de violência e a gente vai conhecer um autor que vai trazer alguma coisa de terror, de suspense. Isso foi um choque, né, naquela cultura, naquela realidade. Os críticos caíram em cima da sua obra e quanto mais eles falavam de forma negativa de Edgar Allan Poe, mais ele queria então escrever e colocar isso tudo para fora. E aqui também vem uma pegadinha, né, porque olha só, lembram que o menino e o pai adotivo não se davam bem, né? E aí ele falou, quanto mais me batem, mais eu vou querer mostrar que eu sou seu filho sim. Então ele fazia questão de chamar atenção pro sobrenome do pai, para tipo assim, esfregar na cara, tá vendo, Tu achou que eu não ia dar pra nada, que eu não ia valer nada, mas tá aqui, sou um autor reconhecido e ganho por causa dos meus contos e dos meus livros. Suas narrativas geravam incômodo, mas as pessoas queriam saber, né, do que se tratava, então ele vendia muito bem. E hoje eu vou contar para vocês 6 histórias que estão nesse livrinho. Esse livro é domínio público, então se você digitar lá o nome do autor, Edgar Allan Poe, ou Assassinatos na Rua Morgue PDF, vai aparecer uma gama de histórias. E aí vocês podem acompanhar todas essas narrativas aqui lá no Google, né? Poder acompanhar o que o autor escreveu, de que forma ele escreveu e as referências que ele faz a outros escritores da época, porque ele mostra nos seus escritos que ele era muito culto, que ele lia, que ele estudava, que ele tinha um conhecimento literário.
Aqui no Brasil, Machado de Assis e Fernando Pessoa se inspiraram muito em Edgar Allan Poe. Eles eram assim, ó, fãs de carteirinha. Inclusive os dois fizeram traduções de suas obras. É verdade, viu? Se a gente for ler o livro do Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, vocês vão ver que o autor, o Arthur Conan Doyle, se inspirou muito em Edgar Allan Poe. A gente vai ver até muitas semelhanças, muitas coisas bem parecidas de uma história para outra, gente. Mas vamos então aos 6 contos. Nesse meu livrinho aqui, ele é da edição Pocket, aqueles LPM, né? Ele vai apresentar, além da cronologia, ó, 6 contos e eu vou contar aqui nessa sequência. Todos eles foram publicados entre 1841 e 1849 e todos vão ter spoilers. O primeiro conto, chamado O Demônio da Perversidade, ele foi publicado em 1845. A gente não sabe se ele foi escrito antes ou depois de outro conto que eu até anotei aqui o nome para vocês, O Coração Delator, também do mesmo ator, do Edgar Allan Poe, só que este, O Coração Delator, foi de 1843. E os dois contos vão trazer a mesma história no sentido de que a pessoa que cometeu o crime, ela não aguenta, ela não consegue guardar aquele segredo e ela acaba se entregando. Então, o que fala esse livro aqui sobre o demônio da perversidade? O nosso narrador aqui, ele começa falando que existe um estudo dizendo que quem tem cabeça grande, pensa melhor, é mais inteligente, como se o tamanho do crânio fosse correspondente à inteligência, à cognição. Então, existe uma teoria, ele começa a discorrer sobre isso e ele fala que ele leu lá numa revista francesa que a Madame Pilot, ela estava lendo em casa, né, num apartamento estreito, na cama, tinha acendido uma vela e ela estava lendo ali a luz de vela, só que aquela vela tinha sido envenenada. E aí começa a sair aquela substância, aquele aroma no ar. E se não socorrem a mulher rapidamente, ela acaba falecendo. E isso dá uma ideia para o nosso narrador. Ele pensa, eu acho que eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Então ele organiza, faz esse experimento, constrói essa vela, prepara tudo e mata alguém. E aquela pessoa é dada como morte natural. Ninguém suspeita que aquela pessoa foi envenenada. E o narrador se sente muito satisfeito, porque ele conseguiu matar e conseguiu sair impune do seu crime. Só que, gente, lá na sua consciência fica uma vozinha dizendo, você fez, todo mundo acha que a pessoa morreu de morte natural e você não tá ganhando mérito nenhum louro. E aí aquilo começa a instigá-lo, aí ele precisa contar, ele precisa falar. E quanto mais ele tenta abafar esse pensamento, mais aquilo cresce na sua cabeça. E aí vai chegando o conto numa parte que ele não se aguenta, e aí ele berra que foi ele que matou, que foi ele que envenenou, que foi ele que fez isso, isso e isso. E aí ele suspira aliviado depois de ter colocado tudo isso pra fora. Mas aí o que acontece? Ele é preso, né? E aí termina ele preso lá, amarrado aos grilhões, né? Aquelas correntes, sem saber o futuro dele. Hop Frog, ou a rã saltadora, né? Ela também é conhecida como os 8 orangotangos acorrentados. Então eu não sei como é que você vai encontrar aí na internet o título desse conto, mas ele foi publicado em 1849 e vai trazer a história aqui de um rei muito soberbo, né? Ele tinha ali 7 ministros na sua volta, todos homens corpulentos, muito grandes, e todos eles ali, né, beberrões, riam, achavam graça das coisas dos outros. Nesse palácio, né, nesse reinado, tinha lá um anão, e esse anão era como se fosse o bobo da corte. Era ele que organizava as festas, as fantasias, fazia palhaçadas ali para envolver o rei. Certa vez o rei quer um baile de máscaras, mas ele quer um baile de máscaras para aquela noite, para aquela hora, e ele chama então o Hop Frog, que é o anão. E ele diz, olha, eu quero que você pense em algo inusitado, muito legal, muito divertido, que você faça máscaras, fantasias diferentes da que a gente está acostumado.
E aí, então, para assim dar uma lucidez, um brilho, provocar emoções no anão, ele pede para que o anão beba. Só que o anão não quer beber. Não quer porque ele sabe que a bebida não faz bem para ele, que vai deixá-lo meio zureta, meio zonzo. Mas o rei tá mandando. E ai de quem desobedeça o rei, né? Então, o bobo da corte é obrigado a beber. E aí ele fica meio que parado, assim, em êxtase, sem saber o que fazer. E o rei tá ali, tá cobrando uma postura. Vamos lá. Me diga, Hop Frog, o que a gente vai fazer? O que você tá pensando? Beba mais, beba mais. E aí o anão já não sabe, a gente tá pensando que o anão já vai ser morto pelo rei, quando a sua amiga, a Tripeta, que também é uma anã, ela suplica, se ajoelha na frente do rei e pede por favor para ele ter misericórdia do Hop Frog. O rei fica muito bravo, porque ele tá aguardando ali que o Hop Frog traga alguma ideia, alguma sugestão, e a outra vem se meter na situação. E ele dá um pontapé, ele dá um chute na Tripeta, que a Tripeta sai voando. Aquilo parece que tira o Hop Frog do êxtase, sabe? Ele volta para a realidade e ele olha para o rei pensando, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso com ela. Ele fica com uma raiva tão grande e ele diz assim, ó, eu já tive uma ideia. Porque eu vim lá dos bárbaros, dos vikings, e lá tinha uma brincadeira que todo mundo gostava muito, que era 8 orangotangos acorrentados. E aí então o rei diz, pronto, já temos aqui, porque eu e os meus 7 ministros, como vai ser? E aí ele fala que ele vai fantasiar todos eles de macacos, como se fossem uns gorilas. E como ninguém conhecia um orangotango pessoalmente, ia ser muito fácil organizar a fantasia. E aí eles iam vir acorrentados, assustando e amedrontando todas as pessoas. O rei acha a ideia fantástica, espetacular. Então ele manda preparar tudo e manda esconder as armas, porque ele tem medo, né, que alguém ache que aquilo é uma besta, um monstro e mate os personagens. E aí trancam todas as pessoas, e as pessoas estão lá com as máscaras, rindo, né, animadas, aguardando o que será que o Hop Frog aprontou. Quando entra então o Hop Frog com os 8 orangotangos fazendo barulho e avançando nas pessoas e todos acorrentados, né? E tem todo ali um teatro. Primeiro as pessoas ficam com medo. E aí então os orangotangos partem para cima das pessoas, fingindo que vão comer, que vão morder. E o anãozinho vai amarrando uma corrente na outra e vai girando eles e rodopiando eles e vai fazendo um círculo, gente. E ele prende todos eles num gancho, e aquele gancho, ele tinha mandado tirar o lustre do salão principal, onde ia acontecer o baile de máscaras. É uma coisa meio que macabra, porque ele pega aquelas correntes, ele vai rodopiando todos os orangotangos e prende num gancho, e eles são suspensos. E aí ele, em cima deles, começa, quem será que é esse? Quem será que é aquele? E as pessoas estão rindo, né? Porque começam a perceber que aquelas pessoas são o rei e os 7 ministros. E aí vem a vingança do Hop Frog, porque ele bota fogo nos 8 personagens, né, para poder se vingar do que o rei tinha feito tanto com ele quanto com a sua amiga Tripeta. E aí eles fogem por uma claraboia e termina o conto assim: todos os 8 mortos e os 2 anões fugindo do palácio. O terceiro conto se chama Os Fatos que Envolveram o Caso de Mr. Valdemar. Esse conto ele foi publicado em 1845 e ele vai fazer alusão a alguma coisa parecida como Enterro Prematuro, que é de 1844. O que é isso? São pessoas que morrem ou que têm algum tipo de apneia, são dadas como mortas e aí na hora do enterro revivem, né? Não estavam mortas, estavam em algum tipo de choque, algum sono profundo, e aí ou são enterradas vivas ou acabam acordando no dia do seu velório. Então, tinha lá um narrador e ele tá querendo fazer um estudo, ele é hipnólogo, ele tá querendo fazer um estudo sobre a mente bem na hora da partida, na hora da morte, né? O que ele consegue fazer com aquela pessoa que tá morrendo. Então ele descobre que o senhor Valdemar ele vai falecer, ele vai morrer no dia tal, perto de tantas horas, e ele combina com o morto, olha, quando o senhor estiver nas últimas,
o senhor me chama, que eu vou vir aqui, eu vou hipnotizá-lo. Os dois fazem um acordo, né? Combinam. Nós temos um estudante de medicina que vai acompanhar, nós temos médicos, enfermeiros que vão acompanhar todo esse procedimento para saber o que o hipnólogo vai conseguir com o moribundo. E aí chega o dia da morte, né? Assim, o morto sabe que não vai passar da meia-noite, ele manda chamar então o hipnólogo, que vem. Só que os médicos não estão ali, tá só um estudante de medicina e ele vai retardando a hipnose, vai adiando porque ele quer que a equipe médica chegue ao mesmo tempo. Como tá demorando muito, ele resolve começar a hipnotizar o homem antes que ele parta e não consiga fazer o experimento. Então ele hipnotiza o senhor Valdemar e ele começa a conversar. Gente, o homem tá morto, morre e continua hipnotizado e continua respondendo e continua falando. E aí aquele corpo vai apodrecendo, mas ele ainda tá lá, até que vai chegar uma hora que o morto vai dizer, pelo amor de Deus, acaba esse experimento que eu quero, descansar, que eu não aguento mais essa história de hipnose. Então a gente vai ver que o Edgar Allan Poe, ele tem muito desse terror que vai prendendo o leitor e vai dizendo, meu Deus, será que isso é coisa sobrenatural? Que isso é coisa de outro mundo? Isso é possível a gente hipnotizar um morto e ele fica vivo sendo que ele tá morto? Então ele começa a mexer com a cabeça dos leitores e isso vai instigando cada vez mais um público fiel às suas histórias. O conto O Gato Preto é de 1843 e vai trazer aqui um narrador que desde pequeno teve muitos mascotes, muitos bichinhos, e ele casa com uma moça que também adora bichos. Então eles têm gato, eles têm cachorro, eles têm passarinho, eles têm um monte de animais ali e uma vida feliz. Só que sabe, gente, quando vai nascendo assim uma perversidade dentro da pessoa, então é o que vai começar a acontecer com esse homem, porque ele vai começar a beber, ele vai começar a sentir uma raiva dentro dele, ele vai começar a maltratar os animais, a chutar os bichos vão começar a fugir dele. E tem um gato preto, que sempre foi muito apaixonado pelo seu dono, só que ele começa a perceber a modificação de comportamento. Até que numa determinada noite esse homem volta para casa bêbado e o gato evita, porque quando ele chega assim, atormentado, bêbado, ele chuta todo mundo, ele bate, ele briga, até a mulher apanha. E aí o gato foge dele. E aí de raiva que o gato está fugindo, ele pega o gato e arranca o olho do gato. E aquilo dá uma satisfação para ele, sabe? Que ele vai dormir tranquilo. No dia seguinte, coitadinho, o gato tá lá, né? Acaba se recuperando dias depois, mas ficou caolho, né? E o gato não chega muito perto dele. E aí ele se sente assim incomodado pelo mal que ele fez no bichano. E o gato não quer mais saber dele. Então ele fica com aquele remorso e olha o gato, etc. E até, gente, que vai chegar numa outra noite de loucura, esse homem vai pegar e vai, enforcar o gato numa árvore. Ele mata o gato. Na mesma noite que ele enforca o gato, ele vai dormir. E aí começa um incêndio na casa, e aí todo mundo acorda e sai correndo, ele acorda, sai correndo com a mulher, e a casa inteira se desmorona. A única parede que não cai é a parede da cabeceira da cama dele, do quarto dele. E quando as pessoas vão olhar a parede que ficou de pé, tá lá, gente, a mancha do gato, exatamente o desenho do gato preto enforcado, gente, enforcado. E aí ele pensa, meu Deus, quem sabe na hora do incêndio, né, voou o gato, grudou na parede, queimou, derreteu e ficou a mancha. Ele fica com aquilo na cabeça e um remorso que vai crescendo. Ele vai procurando outro gato, porque ele pensa, ai gente, eu fiz tão mal para esse gato preto, eu preciso arranjar outro gato parecido com o mesmo para poder dar carinho, dar amor e assim me desculpar com o que eu fiz com o anterior. E não é que ele encontra outro gato preto, só que esse outro gato preto, no início assim, vem nele, sabe? Ele tá chegando, ele tá achando que o gato é bonzinho, eles estão meio que juntos. E daqui a pouco ele já começa a ter raiva daquele gato. E aqui assim, bem na testa do gato, tem exatamente uma mancha branca. E essa mancha faz referência à forca que ele tinha feito lá no primeiro gato preto. Então, toda vez que ele olha para esse gato novo, que tem a mancha branca, ele se lembra do crime que ele fez.
E ele tá lá um dia de raiva, ele tem que ir lá no porão e a mulher resolve que vai junto. Quando ele tá descendo a escada, ele não tropeça nesse gato? E aí de raiva ele pega um machado e ele vai matar. E quando ele vai para matar o segundo gato, a mulher segura no machado para evitar que o marido faça uma loucura. Gente, a raiva dele é tanta que ele pega o machado e ó, pá na cabeça da mulher. Ele mata a esposa e não fica com remorso nenhum. Ele quer mais se livrar do corpo. Acabei com essa chata, e agora? Ele lembra que antigamente as pessoas elas eram enterradas em paredes. E assim ele faz. Ele pega, bota o corpo da mulher lá na parede, concreta a mulher lá, enterra a mulher lá, de pezinho na parede, ó, para que ninguém se dê conta que tá lá. E aí ele começa a dizer, olha, a mulher sumiu. Os vizinhos acham estranho, porque ela sempre foi uma pessoa querida, todo mundo gostava dela, e de repente, do nada, a mulher some. Como o homem já não tinha uma fama muito boa, bebia, batia nela, os vizinhos, ó, já estavam de olho, chamam a polícia. E a polícia vai na casa dele, né? E aí chegam lá e ele tá bem tranquilo, porque ele sabe que não vão encontrá-la. Ela tá enterrada, né? E bem numa parede. E aí ele diz, não, podem procurar pela casa, ela já sumiu faz dias, ela foi embora, eu não sei cadê essa mulher. E a polícia caminha pela casa e realmente não encontra. Mas aí ele feliz, achando, né, que já estava livre, a polícia já estava indo embora, ele resolve fazer um comentário e dizer que, olha, essas paredes são sólidas, essas paredes são aqui, ó, fortes, e ele bate na parede. E quando ele bate na parede, vem um choro, um grito. Sabe quando o gato entra no cio, que ele faz aquele choro de criança, que a gente pensa, meu Deus, tem uma criança abandonada na rua? O gato me faz um grito desses, um miado desses. E aí todo mundo olha para o homem e o homem já fica angustiado. E eles começam a quebrar a parede, abrir a massa e quebrar a parede. E cai lá a mulher. A mulher tá lá morta, podre. E o gato tava em cima da cabeça da mulher. E o gato já sai pulando. Gente, acabou para ele, né? É preso. E ali eles descobrem que ele tinha enterrado a mulher e o gato junto. O conto Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo foi publicado em 1841 e vai trazer aqui dois garotos. Um garoto que apanhava muito da sua mãe, né? Assim, o tempo todo ele apanhava, e um outro que é amiguinho dele, fica olhando e fica apavorado com a injustiça, com as coisas que acontecem com seu amigo. Então, o Tobias, que é o menino que apanha, né? A mãe dele era canhota e a mãe bate com a mão esquerda o tempo todo. E aí o autor vai trazer a narrativa, esse outro amiguinho vai trazer a narrativa de que quem bate com a mão esquerda parece que fortalece, engrandece o demônio que existe dentro da criança. Quem bate com a mão direita expulsa o demônio do corpo. E como o Tobias, o seu amigo, tinha apanhado muito de uma mãe canhota, o demônio parece que tinha crescido dentro do corpo dele, porque era uma criança encapetada, endiabrada. Quanto mais aprontava, mais apanhava e pior ele ficava. Os dois vão crescendo juntos e esse amiguinho o tempo todo vai tentando ajudar o Tobias, né? Então, mas não tinha jeito, o Tobias assim, ó, ele era terrível e ele vivia apanhando e aquilo angustiava o outro amiguinho. Então, onde um ia, o outro ia atrás, mas sempre na tentativa de salvar, na tentativa de ajudar aquele que tanto sofria e apanhava. Aí, gente, eles foram crescendo e o menino encapetado, não tinha dinheiro, né, era pobre, começou a apostar. Aposto que você não tem coragem de fazer isso. Eu aposto que você não consegue fazer isso. Só que ninguém apostava com ele porque ele não tinha nada para dar em troca, né? E ele vivia desafiando as pessoas, ele vivia instigando. Quando ele viu que ninguém estava comprando as suas ideias, ele resolveu tornar aquilo um pouco mais, assim, revolucionário. Ele começou a apostar a cabeça dele. Ele dizia, ó, aposto a minha cabeça com o diabo que você não tem coragem para fazer essa coisa. Então ele dizia o tempo todo, eu aposto a minha cabeça com o diabo que você não tem coragem de fazer isso, que você não faz aquilo. E as pessoas ficavam meio que na dúvida, né? Será que ele tá falando sério? Vai apostar a cabeça com o diabo? E esse amigo aqui que cresceu junto tentava o tempo todo defendê-lo dessas artimanhas, dessas confusões que ele se metia.
Até que os dois estão caminhando numa ponte, né? E lá naquela ponte vai ter uma catraca, vai ter uma roleta ali, né? E aí um vai dizer pro outro, eu aposto como você não consegue saltar lá, porque eu consigo, aposto na minha cabeça que eu salto aquela catraca. E esse aqui que era bonzinho sabia que aquele lá não ia conseguir pular nunca, né? Como é que vai conseguir pular uma catraca daquelas? Só que ele não queria, né, provocar o outro e fazer com que o outro apostasse a cabeça. Então tava ali os dois ali discutindo, esse aqui o tempo todo dizendo que ia apostar a cabeça para pular a tal da catraca, quando um homem velho, baixinho, coxo, com uma camisa branca, um casaco preto, um avental de seda preta, meio coxo, um bigodinho estranho, faz assim, hã? E aí eles começam, Tobias, o homem fez hã. Tobias, o homem fez hã. Eles não sabem o que está acontecendo, mas o velhote está desafiando o Tobias então a pular. Bom, se você está dizendo que aposta a sua cabeça com o diabo que você pula, então pula que eu quero ver. Vou pagar a sua aposta. E o Tobias se choca pela primeira vez, porque nunca ninguém tinha pagado para ver se ele ia de fato fazer as coisas. Aí o Tobias disse, não, eu vou pular a catraca e eu vou conseguir. E aí o homem que é coxo, né, ele vem assim mancando e ele diz, ó, seguinte, eu vou ficar bem aqui embaixo da catraca, que é para ver se você vai pular mesmo por cima. E olha, aproveita e faz uma pirueta daquelas de circo, que eu quero ter certeza que você tá passando mesmo por aqui. Aí o amigo fica assim apavorado, olhando aqui desse lado. O Tobias tá junto. O homem feio, estranho, baixinho ali, uma caricatura assim muito da estranha. Tá parado perto da catraca. E aí esse aqui vem correndo, vem correndo, vem correndo. Esse aqui diz, 1, 2, 3, já! E ele corre e pula e dá a pirueta. Só que, gente, em cima da catraca vai ter um ferro de uma viga. E o Tobias não vê. Então, quando ele pula, que ele vai se jogar por cima da catraca, ele bate com a cabeça, o tampo da cabeça, naquele ferro. E rompe fora aqui, ó, um pedaço do crânio, da cabeça. E aí, quando o Tobias cai no chão, o homem esse que tinha apostado, pega o avental dele preto, pega o topo da cabeça e ó, sai correndo com o negócio e foge com o coco da cabeça dele. O outro amigo fica apavorado, vê lá o Tobias no chão ensanguentado lá, quase morto, junta o amigo, leva para casa, chama os médicos, mas quando os médicos chegam não tem mais o que fazer. O homem acaba morrendo e ainda morre, ó, perdendo o topo da cabeça. Dizem que essa história, esse conto foi escrito exatamente para os críticos literários que reclamavam das histórias de terror do Edgar Allan Poe e que diziam que naquela época o bom eram as histórias que tinham um cunho de moral, né? Uma fábula de Esopo, que tinham lá um ensinamento. Então ele coloca o título dessa história, né? Nunca aposte sua cabeça com o diabo, um conto de moral, para justificar para os seus críticos que o escritor escreve o que quiser e cabe ao leitor decidir o que aprende com aquela leitura ou não. E agora nós chegamos no último conto que dá título ao livro, Assassinatos na Rua Morgue. Gente, é aqui que nós vamos ver então o Auguste Dupin, que é o detetive do Edgar Allan Poe. É ele que vai ali, ó, só com as suas massas cinzentas, só com análise de comportamento, com a sua observação, descobrir quem é o assassino e como foi que o crime aconteceu. Sabe aquela história meio de Sherlock Holmes, de Hercule Poirot, que você não precisa ficar caçando o bandido, que você começa a olhar as pegadas, as pistas, começa a perceber de uma forma analítica como as coisas aconteceram e aí você usa o seu cérebro para resolver e matar a charada? É exatamente isso aqui que o Edgar Allan Poe vai propor. Ele vai trazer aqui um detetive que não vai ficar correndo atrás das coisas. Ele vai botar o seu cérebro para funcionar. E eu vou contar para vocês como é que isso acontece.
Esse conto ele foi publicado então em 1841 e o narrador já começa contando, né, que esse personagem, o Dupin, ele faz uma análise da pessoa, ou seja, ele começa a acompanhar o desenvolver do seu cérebro. Conforme ele vai te conhecendo, ele percebe que se você olha para uma laranja, a laranja já vai trazer uma emoção, um sentimento, uma recordação de outra coisa, e daqui a pouco você está pensando lá em noivas. Mas como é que uma laranja te levou a noivas? Ou seja, tem todo um caminho. Ele começa a fazer isso com esse amigo, porque os dois, né, estão passando por dificuldades, resolvem morar juntos, dividir a mesma casa. Eles acabam se tornando boêmios, ou seja, eles passam o dia dormindo e durante a noite é que eles saem para a rua, eles saem para observar as coisas, eles leem muito, estudam muito. Então eles acabam sempre saindo durante a noite e durante o dia eles fecham as cortinas da casa, dormem ou estudam. Essa é a rotina dos dois. E os dois estão sempre ali investigando as coisas e olhando, e um fica ensinando o outro. Enquanto o Dupin, ele faz uma análise, ele é bem perspicaz, o outro ali, ó, coitado, se expõe, é aquele amigo que tá, é o Watson, é o Capitão Henches, é aquele que tá abrindo toda a sua vida, né? Tá revelando como o seu cérebro funciona. Então aconteceu numa madrugada na Rua Morgue um crime que deixou a polícia e a vizinhança em choque. Olha o que aconteceu. Uma senhorinha junto com a sua filha, elas moravam numa casa velha, numa casa antiga, e elas dormiam e ocupavam o quarto andar dessa casa. O resto da casa ficava vazio, desabitado, não morava ninguém, né? Então as duas moravam lá em cima, né? A senhora, ela era taróloga, ela recebia pessoas, né? Ela tinha dinheiro, a filha morava junto e a vida das duas era assim. E aí, numa madrugada, começa uma gritaria, uns gritos e coisa quebrando e barulho, e os vizinhos da rua todos vão para a porta da casa dessas duas moças e começam a bater, a bater, a bater. Ninguém abre, começa uma gritaria, eles arrombam e entram determinadas pessoas lá dentro. Começam a subir no primeiro andar, no segundo, até que chegam no último andar. E a porta do quarto está trancada, né? E eles têm que arrombar. E quando eles arrombam a porta, eles se apavoram, porque o quarto tá todo revirado, tá uma bagunça, o colchão tá fora, a cama tá virada, tá tudo muito complicado e as duas sumiram, as janelas fechadas e cadê? Cadê mãe e filha? Eles começam a procurar, gente, e vão descobrir que o corpo da filha tinha sido colocado dentro da chaminé pela lareira, sabe? Empurraram o cadáver de cabeça para baixo e aí como o duto da chaminé era estreito, ela estava bem machucada ali, arranhada, aqui tinha sido estrangulado, então coitadinha estava assim, ó, soterrada ali, enterradinha dentro daquele duto da chaminé. E não tinha nem sinal do corpo da mãe, da velha. Procuraram e não acharam. Até que alguém resolveu olhar lá fora e não é que o corpo tinha sido jogado pela janela. Chamam a polícia e aí começam a sair as notícias na imprensa, né? Até o autor aqui, o Edgar Allan Poe, ele faz uma cronologia e dá as informações de cada testemunho. Então, todas as pessoas que entram no quarto fazem um comentário sobre o que viram e o que ouviram quando estavam chegando no dormitório. Então, nós vamos ter aqui, ó, no jornal, no dia seguinte, vinha com informações e vinha aqui Pauline, a lavadeira, Pierre, o vendedor de cigarros, né? O senhor Isidore, o Henry, um vizinho, o outro que é um proprietário, né? O Judes, que é um banqueiro, o Aldo, então todas as pessoas que entraram na casa dão o seu relato do que viram e o que ouviram. Porque é muito engraçado que o autor, ele vai enrolando o leitor. Ele diz assim, olha, eu tenho certeza que aquela pessoa, aquele homem que estava falando com elas, era italiano. Não, ele era inglês. Não, ele era francês. Porque cada pessoa, como não reconhecia a língua, achava que era um outro idioma, alemão, etc. E durante a tarde, a senhora tinha pedido passado no banco e tinha pedido para que levasse uma quantia alta de dinheiro para ela.
Então o homem do banco também é suspeito, acham que o homem que levou o dinheiro é quem matou para poder roubar o dinheiro. Então, olha, a polícia não sabe resolver o crime, é um mistério muito grande, o jeito que aconteceu. Então, assim, ó, tá todo mundo perdido naquela história e quem vai descobrir tudo isso é o detetive Dupin. O Dupin, ele vai colocar um anúncio no jornal perguntando se alguém perdeu um orangotango. E, gente, o que que o orangotango tem que ver com a história? E aí a gente vai descobrir, né, aqui toda essa coisa meio macabra, o que foi que aconteceu. Um marinheiro, né, ele tinha ido lá num arquipélago, um amigo dele tinha prendido um orangotango, trazido para França, né, para Paris. Só que esse amigo acaba morrendo e o outro marinheiro fica lá com aquele macaco e ele pensa, bom, vou vender para o circo, para o zoológico e fazer algum dinheiro, né? E aí ele leva o macaco para casa dele, é um baita de um gorilão lá, né? E o gorila é muito esperto, né? Aquele animal é muito esperto, ele fica observando o marinheiro. Então o marinheiro faz a barba e lá o macaco tá espiando, tá vendo como é que faz. Certo dia o marinheiro chega em casa e tá lá o macaco com a navalha fazendo a barba que nem tinha observado aquele homem. E o marinheiro fica apavorado, porque o macaco tá lá com uma baita de uma navalha, né? Ele pega o chicote e quando o macaco percebe que vai apanhar, que vão pegar ele foge pela janela. Ele foge e foge levando a navalha. E aí o que que atrai ele? Exatamente na Rua Morgue, naquela noite, mãe e filha estavam ali com o cofre aberto, contando dinheiro, arrumando os documentos, separando todo o dinheiro que elas tinham, estavam ali organizando as coisas. E aquela luz lá no último andar atraiu. E aí o macaco vai, pega aquela escada e sobe, a janela tá aberta e quando ele chega lá, faz barulho, as duas se assustam, né? A mulher mais velha vai lutar, né, tentar tirar o macaco ali do quarto, a filha desmaia no chão e aí naquela luta ali com a senhora ele acaba, ó, navalhando, matando a velha. Nisso o marinheiro tá correndo atrás, né, porque sabe que ele fugiu, então tá correndo atrás também e vê o macaco subir as escadas do lado de fora e chegar lá no último andar. E o marinheiro começa a escutar os gritos, os barulhos, ele sobe também atrás e ele olha ali na janelinha, ele bota o olho e olha o macaco matando a velha e ele se apavora. Quando o macaco se dá conta que o seu dono tá olhando ele pela janela, já se apavora, porque sabe que vai apanhar. Então ele pega o corpo da mulher e joga, arremessa pela janela. Ele tenta limpar a bagunça que ele fez. E ele pega outra que ele tinha estrangulado lá e tinha desmaiado e ó, joga, soca dentro da lareira. Então ele acaba matando as duas ali, tenta arrumar aquela confusão. Quando ele sai pela janela, ele solta o gatilho e aí a janela se prende por dentro. Por isso que as pessoas acham que não tinha como ninguém fugir, porque a porta do quarto estava trancada, afinal as duas estavam mexendo ali com dinheiro, né, com o cofre, não queriam ser interrompidas. A janela estava aberta, mas quando o macaco sai e solta o prego e a janela fecha, e aí tranca por dentro, a impressão que dá é que todas as janelas também estavam fechadas. Então por isso que estava muito difícil para a polícia entender como o crime tinha acontecido. Afinal, a velha tinha sido jogada, arremessada lá da janela e a outra estava enterrada dentro da lareira. Quem teria feito tudo isso, né? E é o Dupin que vai descobrir esse crime todo, né? Só com a sua inteligência, só com o seu pensamento, observando as coisas, vendo que aquilo não poderia ter sido crime de um humano. Então ele, muito esperto, ele acaba ganhando ali um ponto com a polícia, um ponto com a mídia, um ponto com a sociedade, né? Ele desmascara e resolve todo o enigma dos assassinatos na Rua Morgue. Não tem nada de sobrenatural aqui nas histórias, né? A gente vai ver assim um pouco de violência, perversidade, coisas do mal, né? Mas que às vezes está intrínseca no próprio ser humano. E ele tinha toda essa coisa meio sombria, a gente vai ver em outros livros, como o Corvo, né?
Então, tudo isso pelo que ele viveu, pelo que ele sofreu, né? Ele perdeu o pai abandonou, ele perdeu a mãe, ele foi abandonado pela família, ele foi para um outro lar que esse segundo pai não quis dele, tinha muitas brigas. Ele casa com uma criança, né, uma menina de 13 anos, essa menina também vem a morrer. Então, muitas desgraças na vida desse escritor que vão dando um ar sombrio para suas histórias. E quanto mais as pessoas criticavam e mais as pessoas julgavam, mais ele escrevia sobre esse mundo, sobre esse universo. Então tá aí a minha dica para esse domingo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, sobre o universo de Edgar Allan Poe. Seus livros são domínio público, então é só colocar ali o nome do autor, o nome de suas histórias, que vocês vão conseguir encontrá-lo. Eu vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo e a gente se encontra na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.